Vamos tirar algumas aplicações de Gênesis capítulo 1. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Apenas com este primeiro versículo, nós já temos aqui a Bíblia ensinando que o ateísmo, o agnosticismo, o panteísmo e o gnosticismo são invenções humanas que não encontram qualquer base na realidade. Vamos explicar cada um desses tópicos. Primeiro, o que é o ateísmo? O ateísmo ensina que Deus não existe. E aqui, neste começo, há uma confirmação implícita da existência de Deus, quando se diz que Ele criou os céus e a terra. De fato, a Bíblia não se preocupa em nenhum momento com respeito à comprovação da existência de Deus. Não, essa existência é subentendida. E isso é óbvio, afinal, a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus mesmo não vai perder tempo explicando a respeito de sua existência. O agnosticismo é uma filosofia que diz que é impossível sabermos certas coisas. Entre elas estaria englobada aí as coisas espirituais. O agnóstico ele fala que não há como saber sobre isso. Então, ele não vai perder o tempo dele procurando investigar essas coisas. Porém, diante da revelação de Deus, o homem não tem mais desculpa para alegar ignorância no que se refere às realidades espirituais, especialmente à realidade de Deus. Se alguém no dia do juízo disser que não se aproximou de Deus porque não havia como fazer isso, a Bíblia vai ser uma testemunha contra essa pessoa. As Escrituras sagradas, ao existirem neste mundo, tornam o homem indesculpável com respeito à existência de Deus, ao propósito dele para o homem, à vontade dele e também à sua pessoa. O panteísmo ensina que tudo é Deus. Em outras palavras, a pessoa que é panteísta, ela confunde a criação com o Criador. Isso é muito comum quando nós vemos algumas pessoas por aí dizendo que o universo planejou, o universo conspirou, o universo quis isso ou quis aquilo. Essas pessoas, elas confundem completamente as coisas. Elas entendem que a criação e o Criador são a mesma coisa, mas não são. O universo é algo criado por Deus, não é Deus. Então, o panteísmo também é desmascarado aqui em Gênesis 1, versículo 1, quando nós lemos que Deus criou os céus e a terra. E eu já expliquei que essa expressão céus e terra aqui no versículo 1 abrange todo o universo. Não confunda a criação com o Criador. A natureza não é Deus, o universo não é Deus. Deus criou essas coisas. Por fim, o gnosticismo ensina que as coisas materiais, elas não têm qualquer valor em relação às coisas espirituais. O gnosticismo faz uma divisão radical entre o que é material e o que é espiritual, desprezando o material. Porém, quando em Gênesis 1, versículo 1, nós lemos que Deus criou todas as coisas, inclusive as coisas materiais, isso deveria nos ensinar que não podemos desvalorizar a matéria como normalmente fazemos. Veja como isso traz um prejuízo muito grande para a vida religiosa de qualquer pessoa. As religiões orientais, por exemplo, elas ensinam que quando o homem desencarna, ele melhora espiritualmente. Por quê? Porque ele se livra do seu corpo material, como
se o corpo fosse algo ruim. Ora, foi Deus quem criou o ser humano com corpo e espírito. Então, não podemos ter essa ojeriza ao corpo humano. Não podemos agir assim, por quê? Porque os nossos corpos foram criados por Deus. Não é à toa que o cristianismo ensina que mesmo após a morte física do homem, a sua redenção ainda não está completa. Por quê? Porque é necessário que o seu corpo também seja redimido. E por que é necessário que o corpo seja redimido? Porque Deus criou o homem corpo e alma, ou espírito. Então, como se pode ver, Gênesis 1:1 combate fortemente o ateísmo, o agnosticismo, o panteísmo e o gnosticismo. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Veja, no primeiro dia foram criados o universo, a terra, em sua forma primitiva, as trevas, a água e também, conforme o versículo seguinte, versículo 3, a luz. O interessante é que em nenhum momento nós vemos Deus falando, haja as trevas, ou então, haja a água. Mas, por essa citação do versículo 2, fica claro que tanto as trevas quanto a água foi criada no primeiro dia da criação. Com respeito à Terra, ao planeta Terra, observe que Deus, ele junta o material e agora vai trabalhar nesse material. Ele cria uma terra disforme, com trevas presentes, com água presente, e agora ele vai trabalhar nesse material. Numa comparação como a que fiz no início do nosso estudo, Deus é o oleiro e agora vai trabalhar no vaso. O vaso aqui, no caso, seria o próprio planeta Terra. Mas por que, professor, Deus revela a criação do mundo desta maneira, se ele poderia simplesmente ordenar e tudo surgiria sem qualquer intervenção da parte dele, no sentido de ele trabalhar o material que ele criou? Isso acontece porque Deus quer mostrar o cuidado especial que ele teve com relação à Terra, ao contrário do universo como um todo. Você percebeu isso? Com respeito à criação do universo, é dito apenas que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas com respeito especificamente ao planeta Terra, Deus demonstra um cuidado todo especial na sua formação, na sua criação. Ele faz isso, repito, para revelar o quanto ele nos considera. Você já deve ter visto na escola que o ateísmo e o evolucionismo ficam insistindo na insignificância do ser humano, não é verdade? Dizem que o planeta Terra é apenas algo sem importância na vastidão deste universo imenso. Dizem que o ser humano é apenas um entre vários outros seres em evolução. Tudo isso é uma mentira diabólica. Deus, desde o início, destaca o planeta Terra no universo e o ser humano entre as demais criaturas como elementos especiais. Versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A descrição da criação, conforme Gênesis 1, ela descarta qualquer possibilidade de Deus ter criado por meio de um processo evolutivo. Por quê? Porque fica claro pelo relato de Gênesis que Deus quer destacar o seu poder na criação de todas as coisas. Como assim, professor? Veja que ele apenas fala e muitas coisas simplesmente acontecem. Mesmo no caso da massa da Terra, dessa massa enorme na qual ele vai trabalhar, veja que ele apenas falou e essa massa gigantesca surgiu. Deus criou o planeta sem forma definida, é verdade, mas criou num instante apenas. Isso sem levarmos em consideração o resto do universo
além do planeta Terra. Tudo foi criado no primeiro dia. Foi criado num momento só. Por que um Deus tão poderoso e que quer passar essa mensagem do quanto ele é poderoso, por que ele adotaria um processo de evolução? Porque a evolução, ela diminui o poder de Deus. A evolução revela um Deus incapaz de criar as coisas de forma instantânea. Você consegue enxergar isso? Logo, aqueles crentes que adotam a evolução como o processo que Deus utilizou para criar todas as coisas, esses crentes aí, na verdade, eles prestam um desserviço ao Deus da Bíblia, que fez questão de revelar que ele tem poder suficiente para criar as coisas instantaneamente. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. A luz é dita como sendo boa, mas é óbvio que não no sentido moral. Por quê? Porque luz não tem moralidade. A luz ela é boa porque ela cumpre o propósito para o qual ela foi criada. Qual o propósito? Iluminar, apenas isso. Muita gente não entende quando Deus, no relato de Gênesis 1, fala que isso é bom, aquilo é bom, tal coisa é boa. Ficam achando que isso tem a ver com algum aspecto moral, mas isso não é possível. Por quê? Porque esses elementos que são mencionados como bons, eles não têm moralidade em si mesmos. O ser humano não, o ser humano é um ser moral. Então, quando Deus fala bom em relação ao homem, aí tudo bem. Aí podemos interpretar que o aspecto moral está envolvido. Mas elementos inanimados não podem ser bons no aspecto moral, mas apenas com respeito à função que eles cumprem. Versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Veja de novo como a terra recebe uma atenção da parte de Deus que não é dada a nenhum outro planeta existente. Você vê por acaso Deus aqui em Gênesis falando sobre como ele formou Marte, como ele trabalhou em Netuno, em Júpiter? Você vê isso? Não. Por quê? Porque a Terra não é como os outros planetas. A Terra é especial. E por que a Terra é especial? Porque o ser humano é especial para Deus. Por isso é que não há outro planeta em todo o universo igual ao nosso. E por mais que os cientistas insistam em procurar, jamais vão achar. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Você vê que aqui no versículo 7, Deus não explica sobre o processo de evaporação para que a água se faça presente nas nuvens lá em cima. E por que ele não faz isso? Porque ele, na verdade, se utiliza de uma linguagem comum, coloquial, em sua revelação. Deus até poderia dizer que quando o ar esfria e o vapor d'água que ele contém condensa, passa do estado gasoso para o estado líquido, e aí se formam as nuvens, blá blá blá, mas de que adiantaria falar assim para os primeiros leitores? Esse fenômeno é o que João Calvino, o reformador, chama de linguagem de acomodação. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que Deus se limita em sua comunicação para que os primeiros leitores a entendam mais facilmente. Na verdade, não veremos uma linguagem científica nas páginas da Bíblia em nenhum momento. Portanto, é uma perda de tempo reclamar disso ou dizer que deveríamos esperar tal coisa com respeito à origem de tudo. Por incrível que pareça, alguns cristãos dizem assim: Deus não quis falar sobre a origem de tudo, porque em Gênesis 1 ele não usa uma linguagem científica. Ora bolas, Deus não usa linguagem científica
em nenhuma página da Bíblia. Você tem que pensar o seguinte: se Deus quisesse falar sobre a origem de tudo, como ele faria? E aí você vai chegar à conclusão que ele faria exatamente como ele fez, do jeito que temos em Gênesis 1 e Gênesis 2. É fácil chegar a essa conclusão à luz de todo o restante das Escrituras. Deus se comunica com gente simples, com gente comum, com gente que usa uma linguagem do dia a dia, coloquial. É assim a sua revelação, é assim a sua palavra. Deus conta-nos a respeito da origem de tudo de uma forma que as pessoas mais simples possam entender. A Bíblia não é um tratado para cientistas e intelectuais. Na próxima aula continuaremos tirando outras aplicações de Gênesis 1.